Pessoal, mais um caso de uma piton que atacou um ser humano na Indonésia e, infelizmente, não teve um final muito feliz. É, não é uma coisa assim rotineira, mas registrado mesmo. Esse é o sexto caso, se eu não me engano. É o sexto caso documentado de uma situação dessa em que uma cobra, uma serpente, uma piton, lá na Indonésia tenha abatido um ser humano. Infelizmente ocorre. Veja, as pessoas começam porque existem as comparações com a nossa sucuri, com a anaconda. Aqui no Brasil nós temos 4 espécies, porém a anaconda verde é que atinge a maior proporção. Aí vem os questionamentos. E aí? Uma sucuri é capaz também de abater um ser humano? Sim, é possível. Não existe registro oficial aqui no Brasil e também, eu acho, na América eu nunca ouvi falar de algum registro oficial, porém ninguém garante. Porém ninguém garante, porque veja, há quanto tempo que as sucuris estão aí? Comunidades indígenas isoladas que a gente sabe que existe aqui no Brasil e também na Amazônia do Norte, de outros países, e onde ocorrem sucuris gigantes. E pode sim. A Piton é uma serpente, a Piton reticulatus, ela é mais esguia, mas porém ela é uma serpente mais comprida, em comprimento ela é maior que a sucuri, atinge maiores proporção, pelo menos é, é o que tem de registro oficial. Porém, ela é mais fina do que uma sucuri. A nossa sucuri, o Nectris murinus, ela é a serpente mais pesada, então ela é mais corpulenta, mais grossa. Você imagina que uma serpente, ela consegue abater presas maiores por conta do formato e da morfologia da cabeça, da dentição, da mandíbula. Imagina uma sucuri que é mais corpulenta. Ela pode sim abater um ser humano de pequeno, de baixa estatura, uma criança, às vezes até um adulto. No caso dessa pito aí, tem alguns noticiários que falam de 5 metros, né? Outros estão falando de 8, já vi aí. Porém, não importa, acontece. É o sexto caso que já aconteceu aí, se eu não me engano, na Indonésia. Não sei se em Jacarta aconteceu o caso, uma senhora, mas outra coisa que a gente compara com a Piton são os ambientes em que a Piton reticulatus mudou a nomenclatura, o nome científico da Piton, agora eu não lembro mais o nome científico, se alguém souber, pode colocar aí nos comentários. É, ela vive em ambiente diferente da sucuri. A sucuri é uma serpente aquática. Eventualmente a gente pode ver nas margens dos rios aí, mas é uma cobra, a gente até olha nas imagens de Bonito, que Bonito é um local que possui sucuris gigantes. Tem sucuris criadas, muito grande lá em Bonito. E o pessoal naquele são rios de água cristalina, é comum o povo fazer mergulho e acabar mergulhando ao lado de sucuri. Então a sucuri é uma serpente aquática. Porém, essa piton, pelo que a gente vê e nota, ela está sempre ali em ambiente terrestre, ali em área rural, onde o pessoal lida, normalmente é agricultor, né, gente? Pessoal do campo, que dá de cara com essa serpente. Uma serpente, aí vem a pergunta, como que ela
abate uma presa humana e a pessoa não vê, justamente por isso. Serpente é um bicho oportunista e caça também por emboscada. Se você vê uma cobra dessa magnitude, você, claro, vai se desvencilhar dela, não vai dar sopa para o azar. E, infelizmente, aconteceu esse relato aí, esse caso, é mais um caso de um agricultor lá na Indonésia, devorado por uma piton. Tem imagens correndo o mundo, é triste a gente vê, mas animais silvestres, animais selvagens, está ali e ocorre esse confronto, infelizmente, né, gente? São imagens chocantes, assim, que acontece, e é o sexto caso na literatura. Claro que pode ter havido mais, porque são animais que estão aí há milhares de anos, e imagina, né? Antigamente a população era basicamente rural, e imagina o quanto de pessoas que podem ter sido devoradas por esses animais. Aí eu fico imaginando, realmente a nossa sucuri ela tem a capacidade realmente de, na minha opinião, abater um ser humano. Tem o biólogo Henrique lá, que é especialista em sucuris. Vocês já assistam a opinião dele, os conteúdos dele sobre esse episódio, porque ele é uma autoridade muito certa para falar sobre isso, porque ele é especialista em sucuri. Então, ele é a maior autoridade para falar sobre o assunto desse evento aí, dessa natureza, e também para comparar, fazer essa comparação entre essas duas serpentes gigantes aí, a sucuri brasileira, a sucuri verde e essa piton, né, que ocorre lá naquela parte da Ásia. E acontece essas coisas, esses confrontos, gente, esses conflitos, porque a pessoa está lá na labuta diária, no campo. Nesse caso, parece que ele tinha saído para ver o jardim e essa serpente estava lá por perto. E acaba que pode não ter visto, ela viu primeiro, e o animal age por instinto. Ele acaba agindo por instinto, para ele é um alimento. E ali ocorreu o ataque e, infelizmente, aconteceu esse tipo de tragédia. São imagens assim, tristes, porque é um ser humano, né? E é o sexto caso na literatura oficial de pessoas sendo devoradas por piton, né? Por essa espécie de piton. A Indonésia é um país que habitado por vários tipos de animais selvagens, animais silvestres, peculiares, interessante, né? Tem uma fauna interessante, gente. Além de cobras peçonhentas, cobras, né, najas, cobras da família Elapide, bastante peçonhentas que ocorre por lá. E também ocorre a piton, né, reticulada, que é bastante grande, gigante, né, das maiores serpentes do planeta, do mundo, e pode acontecer eventos dessa natureza. A gente não gosta de estar dando esses tipos de notícia, né, quando acontece essas tragédias com o ser humano, mas o Cantinho Selvagem ele informa de uma maneira geral notícias da vida selvagem. E essa é uma notícia que permeia o noticiário mundial, que foi essa tragédia que ocorreu lá na Indonésia.
E é uma notícia muito triste, né, gente? E o pessoal da zona rural, daquela, eu não conheço muito a Indonésia a gente sabe que não é muito conhecido. Ficamos sabendo mais da Indonésia agora por conta daquela tragédia com a brasileira, né? E o pessoal convive com esse tipo de animal lá, porque a pita é um animal que é abundante onde ela existe, nos países que ela existe ali naquela região da Ásia. E é uma serpente que possui hábitos terrestres. E o cara ali, a pessoa que labuta na zona rural, ela está exposta a esse tipo de perigo. E é uma grande serpente. A sucuri, nós não fazemos parte do cardápio da sucuri aqui no Brasil, comparando com essa situação. Porém, gente, apesar de ser encontrada aqui no Mato Grosso do Sul, se encontra bastante sucuri. Às vezes na área urbana aqui de Dourados, eu mesmo já fui soltar sucuri, que foi resgatada aqui na área urbana, soltar lá no Rio Dourado com o pessoal da Polícia Ambiental, porque às vezes aparece filetinho de água. Aqui que corta bairro, aparece sucuri, aqui no Mato Grosso do Sul, nessa região. O meu pai até admirei isso, porque acostumado lá no Paraná, tal, ele não via sucuri. Apesar que a gente morava perto do rio Ivaí, que é um rio grande, relativamente grande, deságua no Paranazão, tal, o pai não via sucuri antigamente. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, cada filetinho de água é capaz de ter sucuri, ver sucuri. E só que é um animal aquático, não está ali em contato com o ser humano, com o homem, né? Né? Às vezes ali do pantaneiro, o peão pantaneiro tem mais contato com a sucuri. Bonito, por exemplo, os turistas às vezes estão nadando ali junto com o sucuri, lado a lado, rios de águas cristalinas, coisa linda que dá para ver a fauna aquática, né? Ictiológicos, peixes e também répteis aquáticos igual a sucuri. Só que não tem registro de ataque assim com pessoas abatidas com sucuri na literatura que a gente sabe, pelo menos, né, não temos registro, mas que pode acontecer uma situação dessa, pode, porque é uma serpente corpulenta. A sucuri verde, gente, é a serpente mais pesada do mundo. Vejam a vovozona lá de Bonito, aquela sucuri que faleceu, 6 metros e pouco. E o peso daquela sucuri, gente. Imagina o peso e a circunferência de um bicho daquele. Ali em Bonito possui sucuris gigantes e tem capacidade de abater um ser humano médio. Só que não temos registro. Talvez até num passado remoto aí, que não tinha, né, condição, poderia até ter sucuris maiores, mas pode acontecer. Mas nós não fazemos parte do cardápio da sucuri. Agora aconteceu já o 6º caso registrado com essa piton, lá na Indonésia. Infelizmente, gente, é uma tragédia familiar. Aquele senhorzinho, agricultor, né, com a família triste, né, pela perda. E não sei se chega a eles, mas dou minhas condolências, né, para a família. E é mais uma notícia triste que a gente traz aí do encontro, né, do ser humano com a vida selvagem, que nem sempre, às vezes, sai como a gente deseja. Abraço a todos, até mais, fiquem com Deus.